Oi, eu sou a professora Bruna Poliana e nesta aula nós vamos falar sobre acentuação gráfica. O objetivo desta aula é escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. O que é acentuação gráfica? Trata da correta colocação de sinais gráficos nas palavras. Ou seja, já que a acentuação gráfica tem a ver com acentos gráficos em algumas palavras, primeiramente nós vamos saber que acentos são esses. O primeiro que eu trago para vocês trata-se do acento agudo. Ele é um tracinho levemente inclinado para a direita e marca a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. Exemplos: cajá, café, máquina. O acento agudo, ele marca a entonação aberta. E o acento circunflexo? Marca a posição da sílaba tônica e o timbre fechado. Vejamos os seguintes exemplos: avô, cachê. Perceberam que a entonação da voz ficou fechada, o, e. Então, acento circunflexo, a entonação é fechada e no acento agudo a entonação é aberta. O acento grave marca o fenômeno da crase. O que vem a ser a crase? É a junção, é a união entre uma preposição e um artigo feminino. Então, pessoal, quando se fala em acentuação gráfica, nós temos esses três tipos de acento que nós conhecemos agora, que são eles: o acento agudo, acento circunflexo e acento grave. E, professora, e o tio não é acento? Não é acento. O tio marca a nasalização das vogais A e O. Exemplos: amanhã, anciões, reunião. Então, pessoal, quando vocês olharem o tio nas palavras, vocês não classifiquem como acento. O tio é considerado um sinal gráfico que marca a nasalização de duas vogais, que são elas, as vogais A e a vogal O. O que é nasalizar? É você pronunciar as vogais pelo nariz, né? Ele tem uma nasalização dessas vogais. E o que é o cedilha? Indica que o C tem som de SS. Exemplo: açaí, paçoca e açúcar. Então, esse cedilha, que é esse sinalzinho que vem abaixo da letra C, ele indica que essa letra vai ser pronunciada com o som de SS e, portanto, também é um sinal gráfico. E o que vem a ser o apóstrofo? Indica a supressão de uma vogal. O que é supressão, gente? É quando ela está escondidinha, né? Devem se limpar caixas d'água a cada 6 meses. O apóstrofo parece com a vírgula. No entanto, ele é colocado na parte superior da letra. Percebam aqui que na letra D, esse sinal gráfico ele foi colocado acima da letra D, indicando assim a supressão da vogal E. E o trema? Marcava a semivocalização do U nos grupos GUE, GUI, QE, QI. O trema já foi abolido da língua portuguesa depois da reforma ortográfica. Nós só vamos ver esse sinal em nomes próprios, nomes estrangeiros, né? De palavras que não são da língua portuguesa. Um exemplo, Binchen, certo? O hífen marca a união de vocábulos, a ênclise, a mesóclise e a separação de sílabas. Água de colônia. Você vê que esse sinal gráfico ele está marcando a união de vocábulos. Água se uniu com as palavras de e colônia para formar outro vocábulo.
Vê-lo. Vê-lo, nós temos o verbo ver com a ênclise. Entre o verbo e o pronome oblíquo foi utilizado o hífen. Dar-te-ei. Nós percebemos aqui a presença do hífen para marcar essa separação entre o verbo, o pronome oblíquo e a desinência do verbo. Veja que o pronome oblíquo fica ali no meio, né, entre o verbo e a desinência verbal, que é o ei. Por isso que é chamado de mesóclise. Então, o hífen serve para separar a mesóclise, né? Vaidade. Vaidade, você percebe que está separada. Cada sílaba da palavra vaidade está separada por hífen. Então, o hífen serve também para você fazer a separação silábica das palavras. Agora que vocês já conheceram os acentos gráficos e conheceram também os sinais gráficos, vamos para a parte de acentuação. A acentuação tem muito a ver com tonicidade. O que é tonicidade, gente? Toda palavra tem uma sílaba tônica, ou seja, aquela que a gente pronuncia com mais força. Vamos ver. E com relação a essa questão da tonicidade, existem as 3 classificações. A primeira delas é a oxítonas. O que são as oxítonas? É quando a tonicidade recai na última sílaba. Exemplo, caju, cajá, sabiá. Todas as letras que estão em destaque na cor vermelha trata-se da última sílaba e que, portanto, são classificadas como oxítonas. E o que são as paroxítonas? É quando nós temos a penúltima sílaba tônica. Exemplos, caráter, sabia. Proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Máquina, sábia. Dá para perceber que existem palavras que o acento gráfico recai na sílaba tônica, mas existem outras palavras que não recaem. Vejamos só, existem palavras que são acentuadas por ser oxítonas. Por exemplo, caju. Por que caju não recebe acento? E por que cajá recebe acento, já que as duas são oxítonas? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Quais são as regras sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Primeiro, vamos começar com as regras das palavras oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em a, em, ens, seguidos ou não de s. Exemplo, sofá, acarajé, crochê, cipó, armazém e parabéns. Todas essas palavras foram acentuadas porque tem a terminação exigidas, né? Sofá, oxítona terminada em A, recebeu acento. Acarajé, oxítona terminada em E, recebe o acento. Crochê, oxítona terminada em E. Cipó, oxítona terminada em O. Armazém, oxítona terminada em em. E parabéns é uma oxítona terminada em ens. Agora nós vamos para as regras de acentuação das palavras paroxítonas. Acentuam-se as terminadas em ditongo e tritongo seguidos ou não de S. Lembram o que é ditongo? Ditongo é quando eu tenho um encontro vocálico em uma mesma sílaba. É o caso da palavra série. Série. Por que recebeu acento agudo? Porque a sílaba tônica é a penúltima e ela termina com um ditongo, que é o ditongo IE. Ou seja, é uma paroxítona terminada em ditongo. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. História. História, nós temos um exemplo também de uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona por quê? Porque o sinal tônico recai sobre a penúltima sílaba e na terminação ocorre a presença do ditongo. Próximo exemplo, a palavra enxágue é uma paroxítona
terminado em tritongo. O que é o tritongo? É um encontro vocálico que ocorre em uma sílaba, né? U, E, M é um encontro vocálico, no qual o U é uma semivogal, a letra E é uma vogal e a consoante M funciona como uma semivogal, que representa a semivogal, I. Então, enxágue é um exemplo de paroxítona terminada em tritongo. A palavra órgão é uma paroxítona terminada em ão. A palavra órfã, paroxítona terminada em a, tio. A palavra fácil, paroxítona terminada em L. A palavra glúten, paroxítona terminada na letra N. Álbum, paroxítona terminada em UM. Repórter, paroxítona terminada com a letra R. Prótons, paroxítona terminada em NS. Tórax, paroxítona terminada em X. Júri, paroxítona terminada em I. Vírus, paroxítona terminada em US. E bíceps, paroxítona terminada em PS. Vocês perceberam que, com relação à acentuação das palavras paroxítonas, tem muitas regrinhas. Professora, como é que eu faço para decorar esse tanto de regras? É um processo lento que você pode diminuir esse processo doloroso por meio de leitura. Porque quanto mais você lê, mais você tem acesso às palavras. A escrita, como a palavra é acentuada. Você até não pode entender a questão da terminação. Por que é uma paroxítona terminada em PS ou em UM? Mas você vai saber como é que a palavra é escrita, porque você tem um hábito de leitura, porque você já viu a palavra escrita corretamente em algum livro. A nossa última classificação é com relação à acentuação das proparoxítonas. E essa é a classificação mais fácil porque todas são acentuadas. Exemplo, trânsito, xícara, harmônico e esotérico. Proparoxítona é quando eu tenho a minha antepenúltima sílaba tônica. E vocês perceberam que todas receberam acentuação. E para finalizar, nós vamos falar de palavras monossílabas. Eu vou dar a regrinha das monossílabas para vocês. E a regra é a seguinte: acentuam-se as terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Exemplos: má, traz, mês, só, pé. Então, as monossílabas tônicas, elas são acentuadas para que haja diferenciação entre as monossílabas átonas. Agora chegou aquela hora de nós praticarmos o que nós aprendemos na aula de hoje com a resolução de exercícios. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que todas as oxítonas foram acentuadas corretamente. Lembrando, o que são as oxítonas? São as palavras cuja tonicidade recai na última sílaba. Vejamos a letra A. Jacu e cajá. Jacu é uma oxítona, mas não precisa de acento, pois nós vimos na aula de hoje que somente as oxítonas terminadas com a letra A, E e O, ou em e ens, são acentuadas. E a palavra cajá recebe acento? Sim, porque é uma oxítona terminada em A. Letra A não pode ser. Letra B, primeira palavra também é uma oxítona terminada em em. E crochê é uma oxítona terminada em E. Saci é uma oxítona, mas não precisa receber acento porque ela termina com I. Jejum, ela não precisa receber acento, pois a terminação dela é UM. Dominó é uma oxítona terminada em O, beleza, recebe acento,
mas a palavra arroz é uma oxítona que não recebe acento, pois ela termina com a letra Z. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. As palavras também e crochê são acentuadas, recebem um acento por serem oxítonas. A questão número 2 diz o seguinte: quanto à posição da sílaba tônica, as palavras sótão, esquemático e funil são respectivamente. Vamos classificar cada uma dessas palavras. A primeira delas, sótão. Sótão, a sílaba tônica desta palavra recai na penúltima sílaba, portanto, é uma paroxítona. Esquemático. A palavra esquemático, o acento tônico recai na antepenúltima sílaba, portanto, é uma proparoxítona. A palavra funil, a tonicidade dela recai na última sílaba e, portanto, ela é uma oxítona. Logo, a nossa alternativa correta é a letra C. Paroxítona, proparoxítona e oxítona. Nossa terceira questão diz o seguinte: a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra, vamos ver qual é. Qual dessas dois pares de palavras são acentuadas pela mesma regra? Letra A palavra até. Por que ela recebe acento na última sílaba? Porque ela é uma oxítona terminada em E. E a palavra pé, que acompanha a palavra até? Ela é uma monossílaba tônica, por isso que recebe esse acento agudo. Então, a letra A está descartada. Na letra B, a palavra só é uma monossílaba tônica, por isso recebeu acento agudo. Já a palavra inútil é uma paroxítona, porque a tonicidade e o acento recai na penúltima sílaba, portanto, é uma paroxítona. Na letra C, dá também é um monossílabo tônico, por isso que recebeu acento. E custará é uma oxítona terminada em A. E na letra D, nós temos a palavra relógio, cujo a sílaba tônica é a penúltima, logo é uma paroxítona, terminada em ditongo. Já a palavra própria, o acento recai sobre a penúltima sílaba, logo é uma paroxítona também, e ainda é terminada em ditongo, assim como a palavra relógio. Logo, as duas palavras que são acentuadas pela mesma razão, pela mesma regra, é a letra D. Essa foi a nossa aula sobre a acentuação gráfica. Esse assunto não para por aqui, nós teremos outras aulas dando continuidade e eu te espero em uma segunda aula sobre esse assunto. Até a próxima, alunos! Tchau!